Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Francisco Isidoro e estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje é um dia mais que especial. Nós estamos na semana da Páscoa e a Páscoa nos lembra libertação, nos lembra salvação. E hoje eu quero meditar com vocês em uma passagem bíblica muito conhecida, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vamos meditar do verso 1 ao verso 28. Palavra de Deus que nos diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, comereis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim, a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós.
Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a estes dias nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento, até 21 do mesmo mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será extirpada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Bem, meus queridos irmãos, esta passagem bíblica ela é muito conhecida. E aqui nós temos lições importantíssimas para nossas vidas. O capítulo 11 de Êxodo nos fala do momento em que Deus anuncia a morte dos primogênitos. O capítulo 12, do verso 1 ao 28, nós temos a apresentação da primeira Páscoa. Meus queridos irmãos, a festa da Páscoa tinha uma aplicação tanto histórica como tipológica. A histórica apontava para a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, enquanto a tipológica apontava para a futura libertação da escravidão do pecado, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morresse na cruz do Calvário. Na aplicação histórica, a Páscoa era uma festa destinada apenas ao povo judeu, enquanto na tipológica é aplicada não somente a eles, mas a todos os que creram em Jesus como seu Salvador pessoal. O Cordeiro Pascal apontava para o Senhor Jesus Cristo, que deveria derramar o seu sangue para nos salvar.
as ervas amargas, meus irmãos, lembraram a amargura do cativeiro egípcio e a amargura do sofrimento de Cristo na sua morte. Os lombos cobertos, os sapatos nos pés e o cajado na mão, meus irmãos, significam o preparo para partir para a terra prometida. Quando Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos, procurou mostrar-lhes que aquela festa teria o seu cumprimento com a sua morte na cruz. Ele era o Cordeiro Pascal e nele se cumpriria a aplicação tipológica daquela festa que o povo judeu comemorava há mais de 1500 anos. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que Jesus estava mostrando aos seus discípulos que aquela festa não precisava mais ser comemorada, ele estabelecia outra festa para substituir a festa da ceia do Senhor. A Santa Ceia, assim como a Páscoa, tem dupla aplicação para nós, a histórica e a tipológica. A histórica, meus irmãos, nos lembra de que a cruz do Calvário, Jesus morreu como nosso substituto, libertando-nos da escravidão do pecado e concedendo-nos, através dela, o direito da vida eterna. Comei e bebei em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 25. A aplicação tipológica aponta para o dia quando se cumprir o que o nosso Senhor Jesus nos prometeu. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vinha, até aquele dia em que eu o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. Mateus capítulo 26, verso 29. Meus queridos irmãos, Jesus identificou aquele dia com o de sua segunda vinda, quando ele nos disse aos seus discípulos, antes de deixá-los e partir para o céu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, verso 1 ao 3. Esse dia, meus irmãos, logo vai chegar. Por isso, cinge os teus lombos, calça os teus sapatos, porque a nossa redenção se aproxima. Estamos vivendo a semana da Páscoa e hoje, sexta-feira, nos lembra o dia da ceia do Senhor. Por isso, devemos estar sempre preparados, porque o dia